É isso aí. A palavra de Deus permanecerá. Nós temos essa plena certeza de que Deus continua falando conosco através da palavra, através daquilo que Ele deixou para nós, para se revelar a nós. E esse é o privilégio que nós temos, né? Nós agradecemos a Deus porque Ele não deixou de falar com a gente. E é interessante quando a gente olha para a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, eu quero até que você já abra a sua Bíblia ali, para a gente poder caminhar um pouquinho nela. A segunda carta de Pedro é uma carta escrita para os servos de Jesus, para os crentes em Cristo Jesus, mas que de uma certa maneira estavam passando por grandes momentos de crise. Lembrando aí que quando quando Pedro, na verdade, escreve essa carta, tanto primeira quanto segunda Pedro, a gente está falando de uma carta escrita para crentes que haviam se espalhado devido à perseguição. E a segunda carta de Pedro é uma carta escrita momentos antes, ou pouco tempo antes dele ser, de fato, martirizado, dele morrer por causa do evangelho. Então, a carta de Pedro é uma carta que ela vai trazer a lembrança do verdadeiro evangelho. A lembrança das palavras ouvidas que eram para os fiéis, para os filhos, para os servos de Deus permanecerem ouvindo ou permanecerem firmes nelas. Então, aqui a carta de Pedro é esse encorajamento, é de fato esse fortalecimento adiante das crises. E a gente vai caminhar ao longo dos próximos domingos à luz da carta de Pedro, da carta de 2 Pedro, e nós caminharemos porção por porção dessa carta. A gente vai olhar ela inteira, nós caminharemos porção por porção nessa carta nos próximos domingos. Eu quero convidá-lo a olhar, a ler a segunda carta de Pedro na sua casa durante a semana, para que a gente consiga, nos domingos, ao meditar, você ter as suas dúvidas esclarecidas e você ter também fortalecido no seu coração o ensinamento que Deus nos tem através dessa carta. Então, a carta de Pedro é essa carta com esse panorama mais de circunstância caótica para os crentes em Cristo Jesus, e de diversas maneiras, porque era tanto a perseguição do imperador, quanto também o surgimento de falsos mestres, quanto também a dificuldade em se viver em meio a tanta crise e manter firme a esperança da nossa fé. Então, a carta de Pedro ela traz essas grandes crises que nós todos passamos em alguns momentos da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, alguns vão passar por essas crises, e a gente precisa olhar com carinho, então, para essa carta. Eu gostaria que você mexesse um pouquinho nela, já desse uma olhada de cara aí no primeiro capítulo de 2 Pedro, e olhasse comigo rapidamente o versículo 1, para a gente caminhar para o panorama geral, que depois, nos próximos domingos, nós caminharemos passagem por passagem específica dessa carta. Então, olha só para a gente identificar logo de cara, o versículo 1 diz o seguinte: Simão Pedro, aquele apóstolo, aquele discípulo que nós conhecemos bem, que cortou a orelha de um soldado, que prontamente respondia as perguntas de Jesus, aquele que falou: Senhor Jesus, não lava meus pés, não. Aí Jesus, se eu não lavar, eu não tenho parte contigo. Então lava o corpo inteiro. Esse era Pedrão, esse Pedrão aí impulsivo, esse Pedrão aí mais explosivo, imediatista, tudo na lata. Esse era o Pedrão que escreveu essa carta e que a gente está lendo aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A gente não vai caminhar nesses dois versículos hoje, a gente vai olhar de uma maneira panorâmica, mas eu quero muito destacar esse primeiro e segundo versículo hoje, duas coisinhas muito lindas, logo na saudação da carta, que é o seguinte: a fé que nós obtivemos do Senhor Jesus é preciosa. A fé ela não nasce naturalmente do nosso coração, é algo que Deus realmente planta ali e faz crescer. Então, nós obtivemos o privilégio de crer em Cristo Jesus, nós obtivemos a preciosidade da fé de ter um Jesus
que nos sustenta e salvador das nossas vidas. Essa fé salvadora é um presente de Deus que Deus nos dá e nós temos essa preciosidade. É com essa fé que nós encaramos o nosso dia a dia, é com essa fé que nós olhamos para as crises e falamos assim, olha, não vou ficar olhando para você, eu vou olhar para cima. É nessa fé preciosa que Deus nos deu que nós conseguimos passar por todas as batalhas que nós enfrentamos aqui até que Jesus volte. É com essa fé que nós olhamos para a pandemia, é com essa fé que olhamos para as crises sociais, é com essa fé que nós olhamos para as crises familiares, é com essa fé que nós olhamos para as crises financeiras, é com essa fé em Jesus, naquele que nos sustenta, naquele que nos deu esse privilégio de confiar nele, que nós então caminhamos nisso tudo. É a preciosidade da fé que nos foi dada. Nós não conquistamos, nós não a fizemos nascer, nós não desejamos em algum momento, de primeiro momento, foi Deus quem fez isso em nós, e esse é um privilégio que Deus nos dá. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nesses 2 versículos, é a graça e paz sendo multiplicadas, não através só de cultos de domingo, não através de mensagens que a gente ouve só durante a semana, não através de conversas informais sobre Jesus, mas de fato no pleno conhecimento de Deus. Se nós queremos conhecer mais desse Deus, se nós queremos experimentar mais da graça e mais da paz que vem do Senhor, nós precisamos conhecer mais a esse Deus. Na sexta-feira, nós meditamos em como lidar com os nossos pecados, e a gente leu uma reportagem logo no início da nossa reflexão de um ex-pastor e de um teólogo hebraísta, quem era reconhecido na Oxford, que era reconhecido em diversas universidades de renome, da cadeira acadêmica, de fato, de hebraico. E este homem, há 6 anos ou 7 anos, na reportagem, guardava no seu computador mais de 27 mil materiais de pedofilia. E é interessante a gente olhar para essa notícia, que é extremamente triste, e perceber uma coisa muito, muito importante. O conhecimento ele está muito distante, ou o conhecimento intelectual ele está muito distante daquilo que de fato a Bíblia relata ou ensina sobre conhecer a Deus. Quando a gente olha necessariamente para a Bíblia, a gente vê que o conhecimento de Deus ele está ligado a um relacionamento profundo com Ele, também proporcionado pelo conjunto doutrinário que a Bíblia nos traz acerca de quem Ele é e de quem nós somos. Entender a gravidade dos nossos pecados, entender quem nós somos em nossa maldade, em nosso mais íntimo, e ainda assim conhecer o amor de Deus que nos amou e nos restaurou e nos dá privilégio de viver sem ser dominado pelos nossos pecados, mas sim confiantes na salvação e libertação que Deus nos proporciona dos nossos males, é o que faz o nosso conhecimento de Deus ser cada vez mais intenso e essa graça e paz se multiplicar e crescer em nós. É o que a gente fala sobre o conhecimento bíblico, que nunca será intelectual. O conhecimento bíblico ele é, de fato, um conhecimento onde, à medida que você conhece a Jesus, as características de Jesus, ou o conhecimento que nós temos dele e nos relacionamos com ele é tão forte que ele, as suas características e o que conhecemos dele começa a fazer parte de nós, começa a transformar nossas vidas. Então, o alvo do nosso conhecimento começa a fazer parte da gente. Essa é a ideia do conhecimento bíblico. E eu gostaria só de relatar isso aqui, porque é importante a gente entender. A gente não está falando aqui simplesmente sobre conhecer intelectualmente a palavra de Deus, a gente está falando sobre conhecer o Deus da palavra, através da palavra que ele revelou a nós. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui um pouquinho mais para frente, mas só para a gente lembrar disso aqui. Para a gente passar por tempos de crise, nós precisamos lembrar daquilo que ele nos ensinou. E isso a gente vê no versículo 12. Olha só que interessante, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Lembrar o quê?
trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Que coisas? Se você olhar os versículos anteriores muito de leve, logo de cara, você vai ver o seguinte: pois aquele a quem, versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Que coisas? O caminhar com Cristo, lidar com as nossas crises, firmados em Cristo, confirmando o chamado que recebemos. É o versículo 9, versículo 10 ali. Confirmando a nossa vocação de sermos de fato filhos de Deus, representantes de Deus, neste meio de tempo tão difícil. Uma das coisas que nos ajuda a lidar com nossas crises é lembrar quem nós estamos representando em meio a elas. Uma crise muito famosa que eu sempre cito aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. E quando eles são confrontados pelo imperador, pelo rei ali, né, falando, olha, quem livrará vocês desta fornalha? Então, nenhum Deus será capaz de fazer isso, por isso me adorem. E aqui, aqueles homens olham no tempo de crise, eles lembram de quem eles estão representando, eles falam, olha, se Deus quiser nos libertar, Ele nos libertará, mas se não quiser, nós não nos dobraremos diante de ti. Eles não deixam de olhar para quem eles estão representando, ainda que aquela crise fosse de fato a morte deles, ou fosse de fato a ruína, entre aspas, deles. E aí a gente sabe a história que Deus ele entra com eles naquela fornalha. Não livra da fornalha, mas entra com eles. E essa é uma das grandes verdades bíblicas. Deus não nos livra simplesmente das circunstâncias, mas Deus está conosco nelas. E a gente precisa lembrar dessas coisas, para que nós vivamos conforme a vocação que nos foi dada, de sermos servos de Deus e fiéis no proclamar da verdade. Essa é uma das coisas que são lembradas aqui, que nós vemos no texto bíblico, que você é encorajado a viver no texto bíblico, que é lembrar. Capítulo 3, versículo 1, também traz a mesma ideia. E aí, já pensando, inclusive, com relação aos falsos mestres, amados, esta é agora, capítulo 3, versículo 1, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que foram ditas pelos santos profetas. Lembrar daquilo que Deus nos ensinou, ou trazer as verdades que para gritar em nossos corações e para falar alto em nossos corações, em meio aos gritos das crises, em meio aos gritos dos nossos desejos, é uma das maneiras de nós, de fato, vencermos e enfrentarmos as nossas lutas. Nós precisamos lembrar do Senhor nestes momentos de crise. E lembrando sempre que a palavra de Deus ela não é um conjunto de palavras escritas por diversos homens aleatórias. Não, quando a gente olha para o capítulo 1, versículo 20 e 21, a gente percebe que a palavra aqui relatada, ela é a palavra de Deus através de servos de Deus, movidos por Deus para escrever as palavras dele. É a palavra do Senhor, não é palavra de homem, não é fábula que surgiu no coração do homem e ele escreveu antes, é o Senhor escrevendo através de homens fiéis. Versículo 16 do capítulo 3, por exemplo, vai dizer que as palavras de Paulo, olha só, lê comigo aqui rapidinho, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a destruição deles mesmos. Ele está falando aqui, se você olhar o versículo 15, ele está falando das escrituras de Paulo. E ele está falando, olha, as escrituras de Paulo são difíceis de entender, assim como as demais escrituras. Então Pedro ele coloca as cartas de Paulo, por exemplo, que ele já tinha lido, como cartas divinamente inspiradas, assim como as escrituras do Antigo Testamento. Então, o que nós temos em mão não é um livro simplesmente histórico, mas é a palavra de Deus deixada através da história para que nós permanecemos firmes em nossas crises até que Jesus volte. Essa é uma das coisas que nós precisamos lembrar nesse texto.
Nós precisamos lembrar de fato que o Senhor Jesus deixou-nos o suficiente para enfrentar nossas crises sem sermos abalados, sem de fato desencorajar, sem de fato perder a nossa fé. Nós temos uma fé preciosa, baseada na revelação dele, para enfrentar as crises que nós enfrentamos. Essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa que eu gostaria de pensar com você, olhando aí para a segunda carta de Pedro, é o capítulo 3 em especial, quando a gente olha para o versículo 4 até o versículo 10. A gente vai estudar especificamente essa passagem em outro momento, alguns domingos aí para frente, mas, de certa maneira, essa é mais uma das maneiras que nós temos de enfrentar as nossas crises. Não só a fé com base na revelação que nós temos para viver aqui, mas a fé que nós temos com base na revelação daquilo que nos será dado quando Jesus voltar. Então, nós temos algumas maneiras de enfrentar a crise. A primeira, a revelação que nos foi dada é para enfrentar as crises aqui, com base nas promessas de Deus, que Ele está conosco aqui, com base na palavra de Deus, que nos foi deixada para nos trazer à memória que Ele continua cuidando de nós. E também, a segunda ideia que nós olhamos para a carta de Pedro é a fé que temos, a esperança que temos, com base na revelação que Ele nos deixou acerca do que Ele fará e nos tem preparado quando Ele voltar. E isso a gente encontra em capítulo 3, versículo 4 até o versículo 10. Mas olha só, em especial o versículo 10 aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão com fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão todas atingidas. Aí você olha para o versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, porque ele é longânimo para salvar a todo aquele que crê. É interessante que, quando a gente olha para esses dois versículos, a gente vê o seguinte: primeiro, que o dia do Senhor ele está por vir, ninguém sabe a data, mas ele virá. Ele virá e dará um fim a todas essas mazelas que nós vemos e enfrentamos. O triunfo final é uma esperança que nós temos inabalável, é uma esperança que nós temos que deve fazer parte da nossa vida hoje. Nós olhamos para as nossas crises, fazemos com todas as nossas forças aquilo que é possível para mudar o que pode, mas nem tudo será mudado conosco aqui. O fato é que o próprio Jesus dará um jeito em toda e qualquer situação e consequência do pecado neste mundo. O próprio Senhor dará um jeito em todo o racismo, o próprio Senhor dará um jeito em toda a desigualdade, o próprio Senhor dará um jeito em toda a injustiça que o justo sofre, ou o filho dele sofre diante dessa sociedade má. O próprio Senhor dará um jeito a toda a corrupção que existe em todos os meios da sociedade, sejam elas pequenos, onde não se pode ver, ou grandes, onde grandes autoridades estão com poder. Mas o Senhor Jesus, ele trará de fato a justiça, ele porá fim a todas essas circunstâncias que nós enxergamos. E essa é uma das esperanças que nos faz permanecer firmes até a sua volta. Saber que tudo isso não passará em branco. Saber que aquele que morre de fome não está passando desatento aos olhos do Senhor. Saber que aquele que abusa da sua autoridade não está distante dos olhos de Deus e não deixará de sofrer a justa punição pelo Senhor, não por nós, diante da sua volta. Mas a gente sabe que em todos esses momentos o Senhor ele continua atento e o Senhor ele pode tanto transformar a vida quanto pode também trazer justiça apenas na sua volta. E essa esperança que nós temos que nos faz permanecer firmes no mundo tão mau. É interessante isso. É interessante que essa é uma promessa que Jó, lá, antes de ouvir sobre a volta de Jesus, lá atrás, lá no período dos patriarcas, fala: eu sei que meu Redentor vive. A ideia de que, de fato, o nosso Senhor ele está acima de toda circunstância e que ele, no tempo perfeito, assim como foi o tempo perfeito da sua vinda para morrer pelos nossos pecados, virá e julgará toda a terra e eliminará o mal de toda a face da terra e nos levará para si, aonde não haverá mais dor, nem pecado, nem choro, nem tristeza, mas nós viveremos plenamente com Deus e plenamente como Cristo é. Então essas são esperanças que nós temos
que não podem ser abaladas, que não podem ser de fato ah, ah, desfeitas, antes devem nos encorajar, como diz o versículo 14, a sermos achados em paz, sem pecado e sem culpa diante de Deus e diante dos homens. Essa é uma ideia muito legal que a gente olha aqui na carta de Pedro, e um começo daquilo que nós vamos estudar nos próximos domingos, passagem por passagem, versículo por versículo, para entender o que Deus quer falar conosco. Mas, em primeiro lugar, e logo nesse primeiro dia, olhando para a carta de Pedro, duas coisas nos são lembradas para enfrentar as crises. Duas coisas que são importantes para nós lembrarmos em tempos de crise. Através da revelação que nos foi dada pelo Senhor para enfrentar as crises agora, com base nas promessas que Ele nos deu, ou seja, com base nos ensinamentos que Ele nos deu para viver aqui, que Ele está conosco, que nós temos como enfrentar essas crises, que Ele enfrentará essas crises por nós, e nós nos lembraremos dela enquanto pudermos viver aqui representando a Ele no meio dessa sociedade má. A primeira ideia é lembrar daquilo que Ele nos revelou para viver agora com base nas suas promessas. A segunda ideia é com base na revelação que Ele nos deu do que Ele fará e de que um dia Ele voltará para nos buscar. São duas coisas importantes para nós enfrentarmos nossas crises. E nas duas nós vemos o âmbito da representação. Nós precisamos olhar para as crises, lembrando quem nós representamos durante elas. Representamos a Cristo, representamos o nosso Senhor. Por isso devemos olhar para Ele e lembrar a sua palavra e lembrar a sua promessa, lembrar ao que Ele fará quando Ele voltar, para então enfrentá-las da maneira que Ele deseja. Algumas verdades que nos são importantes. A palavra de Deus ela nunca passará. A palavra de Deus ela foi deixada por Ele para nós, para que nós permaneçamos firmes até a sua volta. Lembre-se que Pedro escreveu essa carta momentos ou pouco tempo antes de ser martirizado. Lembre que essa carta foi escrita para cristãos perseguidos e para cristãos que estavam sofrendo inclusive com mestres falsos. Lembre-se que a palavra de Deus ela é revelação dele, não um livro meramente histórico, mas um livro que nos aproxima de um relacionamento com Ele, para então vivermos com base na revelação dele, até a sua volta. Então, eu encorajo você, leia a carta de 2 Pedro durante essa semana, e vamos caminhar nessa viagem que a palavra de Deus nos traz nessa carta, para então nos aproximar do Senhor e enfrentar as nossas crises. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa manhã para você, para a sua família, e que o Senhor nos ajude a lembrar das verdades que Ele deixou para nós e a lembrar que Ele um dia voltará e porá fim a todas essas crises que nós enfrentamos. Por isso que Deus nos ajude a olhar para Ele. Vamos orar ao Senhor e assim a gente conclui nosso tempo. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a olhar para ela, a entendê-la. Nos ajude a olhar e ler a Tua palavra não meramente como um livro ou como um ritual religioso, mas de fato, Deus, como a fonte de revelação do Senhor que o Senhor deixou para nós, para conhecermos mais profundamente a Ti, para nos relacionarmos contigo. E com base nisso, lembrarmos das suas verdades e das suas promessas para enfrentar as lutas que enfrentaremos. Justos do Senhor, mesmo sofrendo injustiças neste mundo, olhando para Ti. Filhos do Senhor, Deus, que olham para o Senhor e para a Tua promessa de um dia voltar e encaram as crises com base naquilo que o Senhor nos ensinou a viver, sabendo que o Senhor mesmo porá fim a toda injustiça, a toda maldade, a toda crise que nós enfrentarmos. Nos ajuda, Senhor, a como servos, olharmos para Ti e lembrarmos que representamos o Senhor neste mundo caótico. Por favor, Pai, pela Tua graça, que sejamos corajosos, como Teus servos foram em muitos momentos, como Pedro foi ao escrever essa carta e compartilhar do Teu amor em tempos de perseguição, como Paulo, como os apóstolos, como os servos do Senhor que nós conhecemos há pouco tempo, talvez familiares, talvez pastores, talvez irmãos em Cristo, que o Senhor nos ajude a de fato imitar a fé daqueles que enfrentaram as crises olhando para Ti, que nós de fato olhemos para o Senhor e para a Sua palavra e encontremos força para caminhar sem desanimar, olhando para a Tua grande vitória.
Nós oramos assim, em nome de Jesus, agradecidos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma boa manhã a todos e até a noite, se assim Deus permitir, no nosso culto, para a glória do Senhor. mais profundo mar.